Bom dia, minha irmã. Chegamos à semana 7 do desafio Rotina com Propósito. E o tema dessa semana é bênção e envio, né? Esse tema, assim, a gente já está acostumado a ouvir, né? Porque esse é o tema do nosso trabalho. Ele conecta reino, é o tema que eu chamo de reino e profissão. Que é o quê? O exercício da nossa vocação no ambiente profissional. E como em todo livro a autora faz relação com rituais litúrgicos da tradição dela, nesse ela se assemelha a bênção e envio, que é o que a gente entende mais comumente na nossa região, assim, na nossa realidade, como a bênção apostólica. Nós somos abençoados e enviados, né? Nós recebemos uma bênção para ir. E aí ela fala da dificuldade de a gente conectar o que eu chamo do domingo com a segunda, né? De conectar a vida eclesiástica do templo com fora, né? Então ela fala como ser abençoada e enviada por Deus parece algo distante quando eu estou conferindo e-mail. E até pra gente aqui na comunidade que já está acostumada a ouvir sobre reino e profissão, se você tá aqui, você me segue, já me ouviu falar muito sobre isso. Mesmo para nós, pode ficar desconectado as tarefas chatas do dia a dia, né? E é para esse ponto que eu queria chamar a atenção, tá? Então, a tarefa do e-mail para ela é uma tarefa chata, uma tarefa que ela tem que ficar ali olhando, né, fazendo rotineira, aquela tarefa que é burocrática. Tá? Então, cada e-mail, ela fala, cada e-mail toca a minha vocação porque tem a ver com a família, com a profissão, com a minha comunidade, ou seja, com eu no mundo. Em algum momento, ela fala uma coisa que é brilhante, que ela fala que não existe santidade no abstrato, ninguém é santo no abstrato. Nós somos chamados a sermos mães santas, professores santos, serventes santos. Nós exercemos a nossa santidade no exercício da nossa vocação, né? Então, ela fala coisas que a gente já está acostumado a ouvir. Então, eu acho que esse vídeo vai ser até mais curto do que os outros. Porque ela fala sobre a dificuldade de nós de conectarmos o secular com o sagrado. Ela fala que não há competição entre esses dois ambientes e que nós precisamos viver essa verdade de abençoados e enviados nas pequenas tarefas do dia a dia. Ela chama também que nós temos dois tipos de adoração. A adoração congregacional, que nós fazemos no templo, como irmãos todos juntos, e no trabalho, ela chama o trabalho de adoração dispersa, o que é muito interessante também, né? Que todos nós, espalhados pela terra, estamos adorando naquilo que estamos fazendo, nas tarefas do nosso cotidiano, tá? Então, viver o grande trabalho do reino nas pequenas tarefas diárias, que é o que a gente está buscando no desafio inteiro, né? É uma citação aqui do livro. Parte da minha santificação e parte da redenção do mundo consistem em eu aprender a fazer o meu trabalho bem, ou, pelo menos, melhor do que eu faço atualmente. Conferir e-mails torna-se uma tarefa santa. Porque ela fala em outro momento também, eu acho que eu separei aqui, sobre ministério da competência, que é o que ela está falando ali, que eu fazer o meu trabalho bem feito, isso também faz parte do meu processo de santificação. Então, olhando por esse ponto de vista, eu conferir e-mail, responder e-mail, as tarefas chatas que você tem que fazer no seu trabalho, também fazem parte do seu processo de santificação. Eu adorei essa ideia dela, né? Então, aí depois ela fala que não existe santidade no abstrato. Somos mães, ferreiros, professoras santas. Nossa tarefa não é injetar Deus de alguma forma no nosso trabalho, mas se juntar a Deus no trabalho em que Ele já está fazendo em e por meio das nossas vidas vocacionais, né? Nosso trabalho não é trazer Deus para o nosso trabalho. Nossa missão não é trazer Deus para o nosso trabalho, mas é fazer com que o meu trabalho coopere para o plano grandioso de Deus para a criação. No extremo oposto do workaholismo, né, da pessoa que é workaholics, viciada em trabalho, posso idealizar e exaltar o escapismo como um ideal contemplativo. Ou seja, o que ela está falando nessa parte? Que tem dois extremos.
né? Aquela pessoa que é viciada em trabalho, que tudo é trabalho, que trabalho é quase um Deus. E o extremo oposto, que a santidade estaria no escapismo, de eu não me envolver com essas coisas mundanas, me dedicar somente ao trabalho santo, espiritual do templo. Então ela fala que a gente precisa de uma terceira via. E isso é muito o que eu trabalho no Mais Maria nessa Marta, né? O que é essa terceira via? Eu coloquei aqui uma citação dela. Viver uma terceira via do trabalho em que buscamos santidade vocacional em e por meio do nosso trabalho, enquanto resistimos à idolatria do trabalho e de metas cumpridas, nos permite viver tendo o trabalho como uma forma de oração. Então é quando você não tá nem no Marta, né? Que é só trabalho, 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 e nem no Maria, que é só contemplação, se sentar para ouvir. Não, a gente deve o quê? Trazer dessa Maria para o nossa Marta, que é o que eu ensino no Mais Maria nessa Marta, né? Trazer a contemplação, a adoração, a leveza de Maria para a atividade de Marta. Então essa é a terceira via, né? Que eu, na minha anotação do livro, eu coloquei uma setinha e puxei Mais Maria nessa Marta. Uma outra citação: eu preferiria que Deus me encontrasse num lugar silencioso do que por meio de um Ministério da Competência ao conferir meu e-mail. Então ela chama de Ministério da Competência isso que eu já falei um pouquinho antes, né? Sobre a minha santificação também está em eu fazer o meu trabalho melhor do que eu fazia ontem, né? Trazer esse aperfeiçoamento, a busca dessa excelência também é uma adoração a Deus, porque eu fazer isso bem feito coopera para o plano de Deus revelado em mim, ali na minha vocação ordinária, né? E aí, para encerrar, eu quero falar que é desse livro uma citação que eu sempre uso, que é sobre fazer as coisas de joelho. Ela diz que é de um autor que ela leu, e esse autor é um teólogo, e ele fala que o trabalho dele é passar 10 horas debruçado sobre os livros. E aí ele diz que o trabalho dele seria melhor compreendido se entendessem que esse trabalho é passar 10 horas de joelhos sobre os livros. E esse de joelhos não é ler de joelho, né? É numa atitude interior como quem está de joelho, como que aquilo, entendendo que aquilo, fazendo o seu trabalho como uma adoração, como uma oração. Que nós possamos viver cada vez mais essa verdade nas nossas vidas, porque refletir sobre esses temas nós já temos refletido bastante, né? Mas que cada vez a gente vá quebrando essas caixinhas e trazendo Deus para o nosso dia a dia, também no nosso trabalho e também nas partes chatas dele. Amém?